Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Rui Búrigo, psicólogo há 17 anos, criador do Método Ansiedade Zero, que já ajudou mais de 2.000 pessoas no online. Sou palestrante também, escritor, né, autor do livro Mais Forte que a Ansiedade. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria muito de falar para você um pouquinho da minha trajetória, o porquê que hoje eu resolvi ajudar empreendedores digitais. É isso mesmo, né? Ajudar os empreendedores digitais a entender e aprender a eliminar essa ansiedade do dia a dia que causa muitos prejuízos para a vida profissional desse empreendedor. E talvez ele não esteja se dando conta disso, e é por isso que eu estou aqui, para te alertar, você, empreendedor digital, alguns caminhos importantes que você precisa entender para que você tenha um melhor desempenho, e não só isso, para que você se torne um ser humano feliz, realizado, sabendo dos seus objetivos e como chegar nos seus objetivos da maneira mais saudável, psicologicamente falando, possível. Ok? Então, já pode dar um joinha nesse vídeo aí, já vai me ajudar bastante, se você quiser, tá? Compartilha com seu amigo empreendedor digital, a sua amiga, que agora o empreendedorismo digital está cada vez mais em alta e pessoas muito jovens estão entrando no mundo digital, né, no empreendedorismo digital, pessoas também que já têm mais experiência, são mais velhas também, mas é muito legal de ver a quantidade de pessoas jovens já querendo ser dona do seu próprio nariz, vamos chamar dessa maneira, né? Querendo ser dono do seu próprio negócio. Eu acho isso muito legal. Só que, com isso, vem os obstáculos mentais, que nós não podemos ignorar, que nós não podemos fazer de conta que eles não existem. Porque a saúde mental existe. E se você não manter ela, ou se você não ter ela, você vai se dar muito mal. Você vai se dar muito mal em todas as áreas da vida, inclusive na sua jornada de empreendedorismo. Você não vai estar dando o seu máximo. Você não vai estar espremendo o máximo de você. E isso não é besteira, não. Isso é muito verdade. Eu já vi muitos e muitas empreendedores por aí, né, tanto homem quanto mulher, com grande potencial, com grandes ideias e poucas execuções. Por quê? Poucas execuções e muitas decisões erradas. Por conta da mente, por conta da saúde mental, que não cuidou, que subestimou. Muitas vezes nos preocupamos muito só com a saúde física. Temos que nos preocupar, claro, saúde física é importantíssimo também, né? Mas tem gente que só se preocupa com ela e esquece que quem realmente manda, quem realmente faz você sair do lugar e tomar uma atitude, ó, é a sua mente. E quanto mais saudável ela for, mais assertivo você vai ser também. Isso não significa que você não vai errar, você vai errar. Mas quando você erra com saúde mental, você encara o erro como um desafio e não como um problema. Então você quer superar o desafio. Então você quer aprender com o desafio. Você não quer problema. Problema é negativo. Problema não tem saída. Você quer um desafio. E aí você aproveita aquele erro para crescer, para evoluir e não errar mais nessa situação. E assim você aprende muitas coisas com aquela situação. E você vai crescendo como ser humano e vai, obviamente, tendo mais resultados positivos. Agora, por que que eu entrei nisso tudo? Por que que o Rui, formado há 17 anos em psicologia, resolveu ser psicólogo? Na verdade, eu não sou, tá? Eu estou psicólogo. Eu estou psicólogo. Eu optei por fazer a faculdade de psicologia. Eu optei por trabalhar com psicologia. Mas eu não nasci psicólogo, entende a diferença? Eu me tornei um psicólogo. Então, quando eu falo eu não sou psicólogo, as pessoas se assustam. Ô, como assim, Rui? Então tu é coach? Não, eu sou psicólogo no dito popular. Nos termos populares, sim, eu sou psicólogo. Mas se você racionalizar e pensar com carinho, você vai ver que eu não sou psicólogo, você também não é a profissão que você está exercendo. Você não é empreendedor. Você está. Todos nós estamos dedicados a alguma coisa. Todos nós estamos colocando um plano em ação. Todos nós estamos vivendo papéis nessa vida. Tem momentos que eu estou pai, tem momentos que eu estou amigo, tem momentos que eu estou
marido, tem momento que eu estou empreendedor, tem momento que eu estou psicólogo. Nós temos vários papéis que nós exercemos durante a vida. Então, a minha trajetória com a psicologia, eu vou tentar, de uma forma muito breve, falar como é que eu me interessei pela psicologia e por quê pela ansiedade, para estar aqui ajudando você hoje. Bom, a minha trajetória com a psicologia começou aos 19 anos de idade, quando o meu avô, meu falecido avô Toninho, querido, ele me deu um livro chamado O Poder do Subconsciente, porque eu vivia um momento de muita revolta, um momento em que eu era um jovem, né? Bem jovem, muito rebelde. Eu era um jovem que não tinha amor pela vida, vivia amargurado, bravo. E o meu avô, percebendo tudo isso, ele me deu um livro chamado O Poder do Subconsciente, no qual eu li e transformou minha vida. Aquele livro, a partir do momento que eu li aquele livro, a minha vida mudou completamente a forma de eu enxergar ela. Eu limpei as lentes do meu óculos, estavam sujas. Eu tô fazendo uma metáfora aqui para você entender que a vida é como se a gente enxergasse ela através de um óculos. Se esse óculos ficar muito sujo, você não vai enxergar direito. Vai estar ruim a imagem, ofuscando, né? Então era mais ou menos assim que eu enxergava a vida. Tudo sujo, embaralhado. Aí quando eu li aquele livro, parece que eu comecei a limpar essas lentes. Comecei a limpar e comecei, a enxergar que tinha coisa boa lá na frente. E comecei a enxergar e entender que a vida era boa, se eu quisesse torná-la boa. E foi isso que eu fiz. E aí, eu me apaixonei tanto pela mente humana, que ela teve um poder de transformação na minha vida tão grande, que eu fiquei fascinado por aquilo ali. Eu falei, nossa, um livro conseguiu fazer eu pensar tão diferente sobre a vida e tomar tantas decisões. Eu quero isso. Eu quero isso para mim. Foi onde eu decidi fazer psicologia. Eu quero aprender mais sobre a mente humana para ajudar as pessoas a terem transformações como a minha. Eu passei a ser um cara mais alegre, passei a ser um cara mais tolerante, eu passei a ser um cara mais respeitoso com as pessoas. Eu mudei muito a partir daquele livro. Só que tinha algo que eu precisava melhorar, que era o meu amor próprio, o meu valor próprio, né? Eu tinha que aprender a me dar valor. Então eu comecei essa jornada de autoconhecimento que eu não parei mais. Até hoje eu faço isso. E eu entendo que manter a minha saúde mental hoje, eu preciso manter ela cuidando sempre de mim. Cuidando sempre de mim. Primeiro eu, depois as outras pessoas. Então eu me priorizo hoje. Eu me dou prioridade. E com isso, me dando prioridade, eu tomo melhores decisões. Eu consigo transmitir mais amor para as pessoas que eu amo. Eu consigo ter mais resultados na minha vida profissional. Eu consigo ser bem seletivo nas amizades. Consigo ter uma vida em que eu vivo, né? Não é perfeita? Não. Tem os problemas? Tem. Tem os desafios? Tem. Depende do dia e como eu quero encará-los. Mas foi uma decisão muito importante eu me tornar psicólogo, porque eu tinha uma certa vocação para isso. Eu tinha uma certa vocação para conversar com as pessoas, para fazê-las entenderem determinadas situações. Então, no colégio, eu já muitas vezes era chamado para isso, na roda de amizade, para ajudar a dar uma palavra amiga para aquela pessoa que estava precisando, e eu me identifiquei muito com esse desenvolvimento humano, com essa ciência do comportamento humano, chamada psicologia. E assim eu me formei em psicologia, cresci muito como ser humano durante esse período, porque eu aprendi muito, e eu, mesmo estudando psicologia, eu continuei fazendo terapia, no qual eu faço até hoje. Eu adoro me descobrir mais e mais, e eu preciso também de um profissional que me ajude, assim como eu ajudo as pessoas, também preciso que alguém me ajude. Ou vocês acham que o médico não vai no médico? Ou vocês acham que o dentista não vai no dentista? Vai, né? Vai. O médico, ele não consegue se operar sozinho, né? Ele vai precisar de um colega, de um amigo, colega, profissão. O dentista não vai conseguir limpar os dentes dele sozinho. Ele vai precisar de um colega. Então, eu também gosto muito dos meus colegas que podem me ajudar. Então, valorizo muito isso. E aí eu fui para esse lado da psicologia. E por que que eu fui para o lado da ansiedade? É aí que vem o X da questão que eu quero ajudar você. Eu, desde muito novo, eu fui um empreendedor.
Desde os meus 20 anos de idade, ou seja, um ano depois de eu ganhar o livro do meu avô, eu decidi empreender. Eu decidi ser dono de uma empresa com 20 anos. Eu tive uma marca de roupas com um amigo meu em sociedade, um grande amigo meu, Luciano Blaut, meu querido amigo. Com 20 aninhos de idade, eu tive meu primeiro contato com o mundo empresarial, com empreendedorismo, com ideias. E eu percebi que nesse período em que eu adquiri toda essa responsabilidade, foi o meu período mais ansioso. Foi o período em que eu, aos 21 anos de idade, tive uma crise de pânico dentro da sala de aula da faculdade. E também foi nesse período que eu descobri de onde veio a minha ansiedade. Ela veio aos 14 anos de idade, um trauma que eu tive de um evento que eu conto no meu livro, conto em vários lugares, que uma pessoa me confundiu com um trombadinho, um ladrãozinho, enfim, num supermercado, achou que eu tinha roubado no supermercado e eu não tinha roubado, ele me confundiu e queria me levar preso, e um rolo todo danado. Aquilo me causou um trauma. O medo se aflorou muito grande em mim. E foi daí que minha ansiedade começou a nascer. E ela se desenvolveu e se potencializou depois que eu entrei para o empreendedorismo. Empreender é maravilhoso. Ser dono de próprio nariz é maravilhoso. Ver os resultados acontecerem pelo seu suor, pelas suas ações e as ações dos seus colaboradores é maravilhoso. Mas também traz uma carga enorme de responsabilidade por resultado financeiros, resultados de empresa, vendas, etc. e tal, gestão, tudo isso. Você passa a ter uma responsabilidade muito grande. Você virou adulto de verdade, né? E talvez muitos estejam empreendendo, começando a empreender já com família, com filhos. Então, isso traz uma carga muito pesada. E muitas vezes é prato cheio para desenvolver ansiedade. E aí, como é que faz? Leva a ansiedade numa boa? Não. Ah, eu vou conviver. Eu vou conviver com a ansiedade, então. Vou conviver com a ansiedade. Não. Entenda uma coisa, a ansiedade só piora se não tratada ou se ignorada. Você precisa de tratamento. Você precisa ter um acompanhamento psicológico. Você precisa estar se conhecendo, praticando o autoconhecimento, tendo sede de entender mais sobre a vida, tendo sede de entender mais sobre as suas emoções. Porque, por mais que você empreenda, cria sua empresa aí, a maior e mais lucrativa e mais cara ou sem preço empresa que existe na sua vida, ó, é a sua mente. Esta é a empresa que você não pode falhar no gerenciamento. O gerenciamento das suas emoções. Essa é a maior empresa que você tem. Porque gerenciando bem a sua empresa chamada mente humana, você provavelmente vai ter sucesso no que você for fazer. Então, a ansiedade, ela vem muito agarrada em pessoas que estão dedicando suas vidas para transformarem elas de alguma forma, transformar a vida delas de alguma forma, empreendendo. E o que é empreender? Empreender é você colocar ideias em ação em que você ajude pessoas, que você resolva problemas de pessoas, que você resolva questões de pessoas. É isso, empreender, né? Aqui a aula não é de empreendedorismo, claro, é de psicologia. Então, assim, isso traz essa carga. E muitas pessoas ignoram e vão piorando e não entendem que o seu baixo rendimento, a sua baixa produtividade é causado justamente porque você não está cuidando do seu emocional. Você está só preocupado com a sua empresa. E tem que estar, tem, claro, tem que cuidar todos os dias. Mas se você não cuidar da sua cabeça, sua empresa vai pro beleléu, porque você não vai aguentar a pressão. Você vai pro beleléu no sentido de não morrer, por favor, não é isso. Mas você começa a cair muito de produção, desânimo, desmotivação, né? Falta aquela disposição, começa a procrastinar as coisas, os resultados não aparecem, não bate metas, seus planejamentos não dão certo. E é por isso que muita gente acaba falindo, muita gente acaba fechando as portas, muita gente acaba desistindo de empreender e volta lá para a carteira assinada, volta para a segurança ao invés da liberdade, e por aí vai, porque não cuidaram da mente. Pessoas outras deixam de adquirir cargos melhores em empresas por conta da ansiedade, outras adquirem o cargo, mas não conseguem tocar por causa da ansiedade. Então, temos que olhar por esse lado. Cuidar da saúde mental tem que ser prioridade se você quer ser um empreendedor,
cuide primeiro da sua mente. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma aluna minha, uma maravilhosa, que eu vou dizer o nome dela, porque eu tenho que dizer, inclusive, o nome da empresa dela, que hoje ela faz, inclusive, criativos para mim. Eu tive uma aluna chamada Bea, de Criciúma, e ela sofria muito de ansiedade, muito. E ela teve que optar, em um determinado momento, ou investir em um curso de saúde mental, ou investir direto na empresa dela, para ela montar essa empresa de marketing digital que ela tem hoje. Sabe o que ela escolheu? Primeiro a minha mente. Porque se eu ficar bem mentalmente, psicologicamente, eu vou conseguir me doar melhor e as chances da minha empresa dar certo vão ser maior. E o que ela fez? Ela cuidou da sua mente, entrou no meu método Ansiedade Zero, em 30 dias já teve resultados extraordinários e abriu a empresa dela, que hoje é um sucesso. E se chama BS Marketing Digital, que inclusive fez a thumb deste vídeo. Então, se você sair desse vídeo e olhar ali o criativo desse vídeo, a thumb que a gente chama, foi a Bea que fez. Mas ela não conseguia. Não é que ela não tinha capacidade, ela não conseguia. Porque ela não se acreditava, ela tinha baixa autoestima, amor próprio estava zero, e ela não conseguia fazer, montar e fazer a empresa dela acontecer. Primeiro ela se tratou, depois ela montou e tá aí, é um grande sucesso. Então, é um vídeo para alertar você, empreendedor, que você precisa cuidar da sua saúde mental, assim como você cuida do seu negócio, com carinho, assim como você cuida dos seus filhos, se você tiver sobrinhos, amigos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.